Olá pessoal, sou o professor Max da Escola Alexandre Albuquerque e vamos trabalhar algumas questões de astronomia do sexto ano para a nossa Olimpíada OBA. Na questão que a gente vai trabalhar é essa daqui. A sonda espacial Novos Horizontes da NASA, depois de quase 10 anos de viagem interplanetária, foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, em 14 de julho de 2015, e a fotografar suas luas Caronte, Nix, Hydra, Cérbero e Stygia. Pergunta: coloca um X debaixo da foto do Plutão e Y debaixo da foto da sua lua Caronte. Na primeira foto, é evidente que é o nosso Plutão, então marcamos X, tá certo? Na segunda, Saturno, então não tem nada a ver. A terceira, nossa lua da Terra. A outra, Plutão não, perdão. A penúltima é nosso Júpiter. E a última é justamente por eliminação a lua Caronte de Plutão. Então as opções que tem que ser marcadas: a primeira foto, X, está aí no gabarito, e Y, a última, que é a lua Caronte de Plutão. Certo, pessoal? Próxima questão. O portal Monitoramento de Queimadas e Incêndio por Satélite em tempo quase real, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, faz o monitoramento de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por imagem de satélites de todo o território nacional, incluindo as regiões do Cerrado e da Amazônia. Os dados são atualizados a cada 3 horas. Os dados gerados são distribuídos para o público em geral por meio da internet. O combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais, para os quais o INPE disponibiliza seus dados. Então, esse é um textozinho que reforça um pouco sobre as queimadas e a utilização dos satélites, tá certo? Para justamente responder às questões. Pergunta: escreva falso ou verdadeiro nas afirmações abaixo. Então, vamos lá. O uso de imagem de satélites é conveniente para monitorar grandes biomas como o Cerrado e a Amazônia, que possuem grandes extensões territoriais. Verdadeiro, com certeza. Então você marca V, tá certo, pessoal? Próxima. Os focos de queimada são identificados a partir de imagens obtidas por satélite? Com certeza. No próprio texto diz que a utilização dos satélites é justamente para identificar os focos de queimadas por imagem deles, tá certo? Então a segunda opção também é verdadeira. A terceira, as informações disponibilizadas no portal INPE são atualizadas 8 vezes por dia? Com certeza. A cada 3 horas são renovados os dados. Se você fazer um cálculozinho, a cada 3 horas dá justamente 24 horas, que é justamente 8 informações por dia que são atualizadas, tá certo? Próxima. Os satélites contribuem para o controle das queimadas? Com certeza, ele ajuda justamente a ter o monitoramento das queimadas, tá certo? Então, a opção verdadeira. E a última. O combate às queimadas é de responsabilidade do INPE? Não. O INPE é só um órgão que ajuda a monitorar, tá certo? Os órgãos responsáveis são órgãos do governo, mas não o INPE. Então, a última opção fica sendo como falsa. Então, o gabarito que está aí colocado, se é um pouco errado aqui, ó, fica a primeira verdade, a segunda verdade, a terceira verdadeira, a quarta verdadeira e, por último, a quinta falsa. Tá certo, pessoal? Próxima questão. Abaixo de uma sequência de fotos de um eclipse solar quase total, também chamado de eclipse anular, que justamente é quando a Lua aparece na frente do Sol. Está quase respondida a questão. Isso é justamente um eclipse lunar, tá certo? Aí vamos ver. Coloca um X na única afirmação correta. Então, nesse procedimento, quando a Lua está na frente do Sol, vamos ver as afirmações. Está quase respondida a questão, né? A Lua está passando na sombra da Terra? Falso. A Lua está passando na frente do Sol? Com certeza. Então, essa é a opção correta, tá certo? A terceira, a sombra da Terra está passando sobre o Sol? Errado. Um buraco negro está passando na frente do Sol? Totalmente errado. E a última opção, a Terra está passando na frente do Sol? Errado também. Então, a única opção correta é justamente a segunda. A Lua está passando na frente do Sol.
Mais uma questão. O planeta Terra é o mais bem estudado de todos. Abaixo tem o tradicional modelo dele montado no suporte, que é justamente mais conhecido como nosso globo terrestre, tá certo, pessoal? Pergunta: escreva sobre a figura abaixo, onde está o polo geográfico norte e o polo geográfico sul, e faça sua seta justamente a indicação, tá certo, pessoal? Então, olhando aqui na primeira figura aqui, lá em cima no topozinho, temos aqui ó, o nosso PGN, que é justamente o polo geográfico norte. E lá embaixo, o PGS, o polo geográfico do sul. Tá certo, pessoal? Nessa primeira pergunta. Na segunda, desenhe sobre a figura abaixo o eixo de rotação da Terra. Esse eixo você faça uma linha contínua, uma reta contínua, tá certo? E o equador terrestre. A linha do equador tem que ser 10 contínua, justamente pontilhada, tá certo? Então, olhando aqui, ó, no nosso globo, de ponta a ponta, justamente ligando as pontas do polo norte e o polo geográfico no sul, vai ser o nosso eixo de rotação, uma linha toda completa, tá certo? E no meio do globo terrestre, a gente vai fazer justamente a nossa linha do equador, quando você está vendo posteriormente no nosso desenho, uma linha toda pontilhadazinha, tá certo? Então, revisando a questão, lá em cima é o nosso PGN, Polo Geográfico Norte, e lá embaixo, Polo Geográfico Sul. A reta que divide ao meio em cima, vertical, é justamente o eixo de rotação. E divide ao meio com linha pontilhada é justamente a linha do Equador. Tudo bem, pessoal? E nossa última questão, ainda falando sobre o globo terrestre, a gente vai se basear naquele desenho, tá certo, pessoal? Sobre o globo terrestre mostrado na questão anterior, tem duas linhas paralelas ao equador terrestre, sobre os quais está escrito o Trópico de Câncer numa e o Trópico de Capricórnio na outra. A respeito dessas linhas, escreva certo ou errado sobre as informações abaixo, tá certo? O Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul? Com certeza, certa resposta, tá certo? A afirmação. A outra, o Trópico de Câncer é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino, certo? A resposta, tá certo? Entre os trópicos de Câncer e o Capricórnio, o Sol pode passar a pino, com certeza. Resposta correta. E por último, fora da região intertropical, o Sol nunca é visto. Informação errada, tá certo, pessoal? Então, fica com o nosso gabarito. Certo? Na primeira, o Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul. Certo? Na segunda, o Trópico de Câncer é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino. Certo? A terceira, entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio, o Sol pode passar a pino. E a última, errada. Fora da região intertropical, o Sol nunca é visto. Tudo bem, pessoal?